Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Albert, sou geólogo e também sou aluno do professor Naziano no programa de pós-graduação da UFAM. E eu vou estar acompanhando vocês na disciplina de geomorfologia, cumprindo o meu estágio em docência, certo? E como parte disso, hoje a gente vai conversar um pouco sobre modelos digitais de elevação e que tipo de análise geomorfológica a gente consegue fazer a partir desse tipo de produto, né? Eu não sei quantos de vocês têm familiaridade com esse tipo de dado, certo? Mas quem não tem, quem nunca viu na vida, hoje a gente vai destrinchar um pouco para entender o que a gente consegue gerar a partir dele, tá bem? Bom, gente, modelo digital de elevação. O que que é? O modelo digital de elevação é uma representação de uma superfície, certo? Ah, Logo, essa representação ela é composta por pontos que têm três tipos de coordenadas, certo? Uma coordenada x, uma coordenada y, uma coordenada z. Traduzindo isso para o geoprocessamento, um modelo digital de elevação ele é um modelo de superfície que necessariamente precisa ter dados de latitude, longitude e altitude, certo? Com isso, a gente já percebe algumas diferenças, tá? Do modelo digital de elevação para imagens de satélite, porque as imagens de satélite, elas geralmente estão associadas a um produto que é composto por pontos, né, pixels, que tem apenas dois tipos de coordenadas, tá? Uma coordenada x e uma coordenada y. Ou seja, uma latitude e uma longitude. As imagens de satélite, elas não possuem o nosso terceiro tipo de coordenada, ou seja, eles não possuem dados de altitude. Então, se você quer visualizar um terreno em 3D a partir de uma imagem de satélite, você tem que utilizar umas técnicas de geoprocessamento que façam que você veja esse relevo em 3D. Ou seja, por exemplo, essa imagem tem que ser tirada de dois ângulos diferentes, por exemplo, né? E aí você aplica as técnicas e ela vai te gerar uma imagem em 3D. Mas lembrando, é uma imagem, não é um modelo digital de elevação, certo? Dentro do modelo digital de elevação, a gente tem esses três tipos aqui, tá bom? O MDE, modelo digital de elevação, o MDT, o modelo digital de terreno, e o MDS, que é o modelo digital de superfície, tá? É importante a gente saber a diferença entre os três, porque dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, a convenção utilizada vai ser como o modelo digital de elevação, de terreno ou de superfície. Bom, então vamos ao modelo digital de elevação. O modelo digital de elevação, na verdade, é um nome genérico, mas ele é muito mais utilizado na geografia e na geologia, tá bom? Porque ele é um modelo de superfície que leva em consideração a altitude do terreno. Lembrando que a altitude ela é sempre relacionada ao nível do mar, ou seja, a altitude zero é o nosso nível do mar, certo? Bom, o modelo digital de elevação ele geralmente está associado a áreas de grandes extensões. Então, ele independe da forma que está sendo gerada a partir desse modelo digital de elevação. E vocês vão entender melhor o que significa nas definições dos outros modelos, tá? Mas, basicamente é isso. O modelo digital de elevação está levando em consideração, né, os nossos dados de latitude, longitude e a altitude, em relação, ou seja, altitude em relação ao nível do mar. Bom, o MDT, ou o modelo digital de terreno, tá? Ele geralmente está associado a levantamento planimétrico, ou seja, levantamento topográfico. Qual que é a diferença, então, do modelo digital de terreno para o modelo digital de elevação? É que a minha coordenada XYZ, ela não necessariamente está relacionada a uma coordenada de latitude, longitude e altitude, tá? No modelo digital de terreno, assim como no levantamento planimétrico, a gente parte de um zero de norte, sul e altura que é definido pelo nosso ponto zero da topografia, tá bom? Então, a partir do nosso ponto zero topográfico, que a gente vai levantando os outros pontos. Esses outros pontos, eles não estão necessariamente nesse tipo de levantamento associados a dados de latitude, longitude e altitude. Eles podem ser correlacionados depois, mas no momento do levantamento eles não estão relacionados a isso, tá? Então, o modelo digital de terreno, ele é o produto de uma superfície gerada através de um levantamento planimétrico, ou seja, de um levantamento topográfico.
Bom, e por fim, tá? O modelo digital de superfície, ele está associado a levantamentos, tá? É, altimétricos agora também, dessa vez, tá? Ou seja, a gente tem dados de altitude, dados de latitude e longitude, mas eles são de alta resolução, tá? Então, esse tipo de levantamento, tá? O levantamento de superfície, ele leva em consideração o objeto que está sendo levantado. Enquanto o SRTM ele não vai conseguir diferenciar o Teatro Amazonas, por exemplo, no modelo digital de superfície, ele consegue diferenciar o Teatro Amazonas, as árvores aqui, por exemplo, do Largo de São Sebastião, tá? E outros prédios que ocorrem ao redor. Ah, para esse tipo de levantamento é o ideal para quem quer, para quem busca detalhe no seu levantamento, certo? Bom, então para que serve então esse tipo de modelo digital de elevação, né? Esse modelo de superfície que a gente consegue gerar através dos diversos tipos de levantamento. Bom, a gente pode citar dezenas de tipos de aplicação, tá? Mas as principais, para o ramo de trabalho de um geólogo, por exemplo, a primeira delas é a visualização automática do terreno, certo? Então, a partir do modelo digital de elevação, a gente consegue, por exemplo, identificar estruturas no terreno, né? Identificar padrões de falha, dobras, por exemplo, certo? Você pode analisar o terreno de forma a encontrar as estruturas que nele existem. Além disso, a gente consegue avaliar a declividade, que já é uma aplicação um pouco mais geotécnica. Para a geomorfologia, diretamente, a gente consegue utilizar os modelos digitais de elevação no estudo de drenagens, definição de padrões de drenagem, né? Delimitação e estudo de bacias hidrográficas, certo? Então, eu consigo delimitar exatamente os limites de um certo tipo de bacia, e a partir desse tipo de delimitação a gente consegue já se aprofundar a estudos de gerenciamento de bacias hidrográficas, por exemplo. Consigo definir o rio principal, os rios de primeira e segunda ordem, tudo isso que a gente está estudando agora em geomorfologia, certo? Além disso, a gente consegue fazer cálculos de áreas e volumes, tá? Que é excelente para mineração, para fazer cubagem, né? Ou seja, quanto de minério você está conseguindo extrair de uma certa área. Definições de cortes e aterros, né? Você consegue dizer o quanto de material você tem que utilizar em um certo aterro através de um e quanto de material ele suporta, certo? A gente utiliza também modelos digitais de elevação para dar suporte a obras de engenharia de grande porte, como pontes, barragens, e a gente consegue também fazer simulações de enchimentos, tá? Ou seja, simulações de variações de nível d'água. Isso tem uma aplicação direta no estudo de barragens, seja barragens de mineração ou barragens de hidrelétricas. Bom, o principal produto associado a modelos digitais de elevação estão relacionados ao SRTM, tá? Que é o Shuttle Radar Topography Mission. Foi uma missão realizada pela NASA, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e umas agências europeias, né? A italiana e a alemã, por exemplo, onde eles utilizaram um ônibus espacial equipado com um radar de alta resolução, né? Para mapear a superfície continental do planeta. Então, através da SRTM, a gente possui dados de superfície de toda a cobertura continental do nosso planeta, tá bom? Numa resolução que na linha do Equador é de 30 metros, tá? E essa resolução ela vai variando, vai aumentando, né? Ou melhor, vai diminuindo a resolução a partir do momento que você se afasta da linha do Equador. Ou seja, aqui em Manaus a gente está um pouco privilegiado quanto à resolução do SRTM, tá? E onde é que esse tipo de dado está disponível? Bom, aqui no Brasil é disponível pela Embrapa, pelo INPE, certo? Através do Topadata. Provavelmente vocês já sabem como coletar esse tipo de dado aqui através das aulas de geoprocessamento, né? Né? Lembrando, Embrapa e INPE são empresas brasileiras, institutos brasileiros que eles só vão, ou seja, eles vão ter dados do Brasil apenas, tá?
Então, se você quer dado de algum outro lugar do mundo, a gente pode buscar lá no Serviço Geológico americano, que é o SGS, tá? O datum disponível nessas folhas é o WGS 84, numa resolução de 1 para 250 mil. E, como eu falei, né, por ter uma cobertura de toda a superfície continental do planeta, ele é o modelo digital de elevação que é mais utilizado no mundo. A partir disso, então, a gente vai destrinchar aqui de como que a gente adquire o dado, certo? O dado do SRTM. Primeiro a gente entra no site do Serviço Geológico Americano, tá? Então você pode botar no Google lá Earth Explorer, o SGS, e aí você vai ser direcionado no primeiro link, você vai ser direcionado já para essa página. O que é importante? É importante que você faça o seu login, tá? Porque você só vai conseguir baixar essas folhas se você tiver logado uma conta e tiver logado no serviço geológico, tá bom? A partir do momento que você faz o login, você tem essas guias aqui, tá? Que aqui, ó, o Search Criteria, ou seja, são os critérios de busca. Você pode adicionar, tá? Você pode clicar no mapa para selecionar uma área que você quer, ou você pode upar um KML, que se você já tiver um KML feito pelo Google Earth, né? Você pode upar ele aqui e ele vai jogar em cima da tua área. Perfeito? A partir daí, ele vai... Então, tá aqui, ó, né? O seu critério de busca, né? Você pode entrar aqui no KML. Esse aqui é uma navegação, certo? Do planeta mesmo, então você consegue movimentar isso daqui, certo? Então você entra com o critério de busca. Depois de entrar com o critério de busca, você vem aqui nessa próxima aba, tá? Que é o Datasets. No Datasets, ele vai falar aqui, ó, Select your datasets, ou seja, selecione que tipo de dado você quer baixar. Então, tem vários tipos aqui, tá? Dados de satélite, como o Arrail, certo? Satélites comerciais. A gente consegue baixar a imagem do Landsat aqui também, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui você pode brincar do jeito que você quiser. Como a gente quer o SRTM, certo? Então, a gente vai utilizar o Digital Elevation. A gente vai abrir essa aba e ele vai abrir o SRTM aqui. Você clica no SRTM, ele vai te dar esses 4 tipos de dados. Qual é o dado que a gente quer? O SRTM1 ArcSecond Global, certo? Então aqui eu selecionei aqui uma área, né, de Manaus. Então, a partir do momento que você selecionou a área, você vai lá no Datasets, clica aqui no SRTM ArcSecond Global. E aí você vai mostrar os resultados. A partir do momento que você mostra os resultados, ele vai pegar o teu polígono e vai mostrar todos os dados de SRTM que passam por esse polígono, tá? Então, como a gente consegue ver, a gente tem duas folhas, aqui, ó, duas folhas de SRTM que estão contidas nesse polígono, tá bom? É muito fácil. Essas ferramentas aqui, ó, a imagenzinha mostra a tua folha, dá uma amostra de como é a folha, certo? A pegadinha só te mostra o polígono dela. E para você baixar, é só clicar aqui, certo? Nesse ícone que é a setinha verde para baixo. E você faz o download desse teu dado SRTM. Algumas recomendações de leitura para quem quer saber mais, tá? Sobre a missão do SRTM, o tipo de aplicação que ele tem para geomorfologia. Então, recomendo que vocês leiam esse artigo aqui, muito importante, certo? A gente tem também a aplicação da geomorfologia no mapeamento digital de solos. Então, o que esse artigo faz? Ele faz uma comparação entre vários tipos de modelos digitais, dentre eles o SRTM, mas ele utiliza outros 3 como critério de comparação. E ele mostra ao final do artigo qual tipo de modelo digital pode ser melhor aplicado para o tipo de análise que você quer, certo? E uma última recomendação, tá? Esse artigo extra aqui, da utilização de modelos digitais de elevação, tá? Para análise ambiental de bacias hidrográficas e localização de olhos d'água.
Então, a gente vai agora passar para uma próxima etapa, que é a etapa de como a gente utiliza esse SRTM para fazer as nossas análises geomorfológicas, tá bom?